Olá, minhas irmãs, meus irmãos da Casa do Caminho, sejam muito bem-vindos para a nossa reflexão de hoje. E gostaria de iniciar com uma oração para que nós possamos direcionar os nossos pensamentos, rogando a espiritualidade que nos acompanhe e que Jesus possa enviar seus emissários a todos aqueles que estão passando por necessidades nesse momento tão difícil que a nossa humanidade enfrenta, que possa acalentar os corações e receber aqueles irmãos que estão retornando à pátria espiritual. E então, gente, hoje vamos fazer a nossa reflexão em conjunto, eu por aqui, vocês por aí. Vamos estudar aqui sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado Sede Perfeitos, e o título de hoje é O Homem no Mundo. E aí eu tomei a liberdade de imaginar, né, a humanidade e a individualidade no mundo e nós espíritas no mundo. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, vieram algumas ideias, né, e aí eu vou compartilhar com vocês hoje. A primeira pergunta, né, que me veio à mente é como seremos perfeitos, como nós, dentro de nossas limitações, dentro de nossas capacidades, rodeados da matéria, rodeados de bens materiais, de tentações, e com os nossos irmãos também, né, que são tão limitados quanto nós, como seremos perfeitos? Aí é legal que logo no começo dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito benfeitor, né, que vem nos auxiliar, ele fala assim: purificai vossos corações. Apesar de simples, a ideia, né, purificar o coração não é tão fácil, né, da gente imaginar como fazer e fazer. Aí ele diz assim: se buscamos o auxílio dos enviados de Deus, os bons espíritos, devemos ter sempre o sentimento de piedade. Então, algo que devemos buscar, primeiramente, dentro dessa ótica do capítulo Sede Perfeitos, se nós queremos o amparo, se nós queremos o auxílio dos bons espíritos, precisamos buscar, primeiramente, purificar nossos corações. E dentro disso precisamos ter sempre o sentimento de piedade. Muitas vezes o primeiro sentimento, a primeira emoção, né, que vem quando a gente se depara com situações difíceis, não é a de piedade, né? A gente sente raiva, a gente sente revolta, e isso é normal, né? Isso é comum, isso é do nosso mundo, né? Mas aqui a gente tá para tentar melhorar, né? Para refletir sobre como fazer isso melhor. Então, temos que buscar esse sentimento de piedade, esse sentimento para purificar, para que nosso coração busque ser mais semelhante ao do Cristo, né? E por que a gente precisa ter nosso coração mais puro, ter nosso sentimento de piedade, se nós buscamos o auxílio dos bons espíritos? Eles precisam encontrar em nós terreno fértil para lançar a semente, para que nós possamos gerar frutos com essa semente, para que o nosso ser, a nossa vibração, o nosso pensamento seja propício a receber as bênçãos do alto. E quando ele é propício a receber, e recebe através da oração, através do trabalho, nós podemos multiplicar dando frutos de caridade e justiça. Aí, ele faz um alerta nessa sequência, né? Que
Ele tá falando pra gente purificar nosso coração, ele fala pra gente elevar nosso pensamento, buscando a ajuda, né, da espiritualidade, mas que nós não podemos esquecer do nosso mundo. E aí vem o título, né, do estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje, porque é a humanidade dentro do mundo, né, a individualidade no mundo. E então a gente não pode ser recluso, não podemos pegar e viver somente em oração, não podemos sair da nossa sociedade porque ela é difícil, né, porque ela nos traz desafios, não podemos evitar o convívio com os nossos familiares, né? Nós precisamos dessas situações. Então, nós não vamos conseguir cumprir o papel, nós não vamos conseguir purificar nossos corações se nós nos afastarmos, se nós vivermos somente em oração, se fugirmos para as montanhas, né? Fazendo uma brincadeira aqui. Não daria. Então, como que a gente faz isso? No meio de tudo isso, né? Aí nosso espírito benfeitor, ele diz assim: precisamos sacrificar as frivolidades, mas não sacrificar por sacrificar. Precisamos ter um sentimento de pureza e tendo a vontade real de sacrificar essas frivolidades, a vontade real de passar por cima de raivas, né? De sentimentos, de emoções que vão de encontro, vão ao contrário da piedade. Então ele fala desses sacrifícios de frivolidades, né? E muitas vezes também a gente acaba gastando nosso tempo com bobeiras, com coisas só para passar o tempo mesmo, né? Passatempos que não vão nos ajudar em nada. Nós precisamos sim do descanso, mas nós precisamos também cuidar bem do nosso tempo, que ele é muito precioso. Então, uma coisa que ele me lembrou também é que é necessário que o nosso coração sinta essa vontade de sacrificar essas frivolidades, né? Para que então nós possamos entregar as dificuldades da nossa vida cotidiana, possamos entregar ao Cristo tudo aquilo que nós podemos fazer, né? Cristo, tome conta de mim, eu vou fazer o meu melhor, mas eu preciso, né? Nós precisamos do teu amparo. Por que nós precisamos fazer isso? Por que eu entendo que isso é importante? Porque as dificuldades do nosso dia a dia muitas vezes nos deixam distantes dessa nossa boa intenção. A gente acorda muitas vezes com oração, com boas intenções, escutando uma mensagem edificante, lendo uma mensagem boa, e no decorrer do dia nós vamos perdendo isso, né? Porque são várias atividades cotidianas, são várias situações que nos causam várias emoções diferentes. E nesse turbilhão de situações, de pessoas, de dificuldades, a gente não pode esquecer lá do começo da manhã ou da noite anterior que fizemos nossa oração, que nós precisamos purificar nosso coração, que nós precisamos elevar o nosso pensamento, fazer oração, fugir um pouquinho, né, durante o dia, dar aquela escapadinha para tentar recuperar as forças. E muitas vezes a gente esquece, passa a semana inteira fazendo coisas automaticamente e esquece da purificação do nosso coração, esquece de buscar o Cristo, esquece de buscar o auxílio da espiritualidade. E não só esquece, mas às vezes também fica cheio de deveres, né? E muitas vezes as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia, elas parecem que são eternas, né? Parece que nunca vai acabar, parece que é tão difícil que nós não damos conta. Mas aí eu lembro de uma mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que ela chama assim, Por um Pouco. E Emmanuel vai comentar um texto, um versículo de Paulo na carta aos Hebreus. Eu vou ler aqui uns trechos pra gente, para aproveitar melhor, não ficar só da minha memória, né? Então,
o trecho de Paulo, da carta de Paulo aos Hebreus é esse aqui. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A Emmanuel comenta: nesta passagem refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. E ele termina: meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Essa é uma mensagem que eu gosto muito do Emmanuel, porque ele nos traz de volta a real noção do tempo que nós devemos ter, né? E os momentos mais difíceis que parecem ser infinitos, na verdade é só um pouco. Mas antes da gente encerrar, o nosso espírito benfeitor, ele também traz alguns alertas, né, pra gente, para buscarmos a perfeição no nosso mundo, né? Ele fala assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ele está falando aqui da nossa convivência, né? Da convivência com os nossos semelhantes. Aí ele fala: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então aqui ele está nos recordando que nós devemos sim ser alegres, né? Que nós devemos utilizar da boa vontade, da alegria, do bom humor, mas como herdeiros do céu e não como herdeiros da terra, sem esquecer disso. E por fim, ele deixa essa mensagem: jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou ato que o possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Essa é uma mensagem, então, do Espírito Protetor, que fez toda essa mensagem para a gente, né, do homem no mundo, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo com que a gente reflita mais sobre o nosso papel dentro da nossa sociedade, fazendo com que a gente aproveite mais as nossas oportunidades, que essa vida que a gente está usufruindo hoje é por misericórdia divina, né? Que
Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, quando muitos gostariam e não puderam, que nós possamos fazer bom uso do nosso tempo, que nós possamos ser alegres, mas com o coração purificado, buscando a piedade e a justiça dentro dos nossos corações. Não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia, né? É um objetivo que a gente tem que ter, e sempre voltar a ele, e sempre voltar a ele, lendo, refletindo, convivendo com as pessoas, tentando superar as nossas dificuldades e muitas vezes voltando os nossos corações ao Cristo, pedindo auxílio, pedindo amparo, que nós necessitamos bastante ainda. Que a espiritualidade amiga do nosso centro nos acompanhe, que eles possam continuar trabalhando, contando conosco, e que em breve possamos, através de todas as melhorias que esperamos que aconteça, que em breve possamos estar juntos. Que Jesus abençoe a casa de cada um e até a próxima.